O assunto temático de hoje é a lição número 8 da nossa lição. Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo. Que assunto é esse? Eclesiologia. Eclesia significa igreja, comunidade de povo, ajuntamento de povo. Então é o ajuntamento do povo de Deus, a eclesia. Era uma palavra muito usada antes de vir o Evangelho, mas quando surgiu o Evangelho, obrigado, Júnior, por sua finesse, sua dedicação, ser um santo homem de Deus. Então nós vamos, mas no Novo Testamento, Jesus disse que o quê? Ele ia plantar a sua igreja. Eu vou fundar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Então a eclesia, no Novo Testamento, é o ajuntamento de povo remido pelo sangue de Jesus, né? Então, algumas coisas são importantes quando pensamos em igreja. Isso é só a guisa de introdução, né? Então, a igreja tem algumas qualidades da igreja, que são chamadas de marcas da igreja. Quando você estuda teologia, vai para o seminário, ser pastor. Eu ensinei 30 anos na universidade e também em seminários. Então, quando se trata de marcas da igreja, ou atributos da igreja, nós vamos ver alguns atributos. Por exemplo, a sua catolicidade. Tem muita gente que tem medo da palavra católica. Mas a igreja tem a sua catolicidade. Não tem nada a ver com a igreja católica. Catolicidade vem da palavra grega katolike, que significa universal. Então a igreja tem a sua universalidade, ou seja, ela está presente em todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso se chama a sua catolicidade. A igreja está presente em todas as nações. Tem o servo de Deus, Jesus disse que tinha que pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, isso se chama catolicidade, universalidade da igreja. É um dos atributos da igreja. Outro atributo da igreja, importante, além da sua catolicidade, e a sua apostolicidade. A igreja está alicerçada na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja, como é que diz aí, lá em Atos 2,42, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Então a igreja tem a sua, chamado o quê? Segunda qualidade da igreja é a sua apostolicidade. Vamos lembrar, catolicidade, apostolicidade, tá bom? São atributos da igreja. Outro atributo da igreja é a sua unidade. Contanto que a igreja seja tem tantas denominações, está espalhado pelo mundo todo, ela é una. Por quê? Quem a une é Cristo. O que nos é como argamassa. O que é argamassa? O cimento, né, de uma construção. Então é como argamassa que une os tijolinhos, é o Espírito Santo. A igreja de Cristo é una, apesar de parecer separada, é o que se chama de unidade na diversidade. Então, quais são os atributos da igreja? Catolicidade, apostolicidade e unidade. Isso é muito importante, tá bom? Entender esses aspectos, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje a Igreja de Cristo. Vamos estudar, vamos orar? Vamos começar com Deus? Eliseu, vem aqui à frente, nos conduzir a Deus na oração. Então, vamos começar com Deus. Vamos pedir a bênção de Deus para esse dia. Eu espero que vocês tenham passado a semana feliz, abençoada. Deus te abençoe, Eliseu. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, Senhor, na presença de nossos irmãos, que tanto nos alegra. Saber que todos estão bem, com saúde. Obrigado pela proteção que tivemos essa semana no nosso trabalho, no nosso ir e vir na escola, faculdade. Tu tens sido a nossa forte mão, Pai, tem protegido. E te pedimos agora nesse instante que estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra, para entender um pouquinho mais da porção santa das tuas palavras, Senhor, que veio através do teu Filho Jesus. Nos abençoa, abre nosso coração, nossa mente, que possamos entender nossa real função no mundo, Senhor, nossa igreja, que possamos ser usados por Ti como vasos de bênção. Abençoa cada um de nós e que possamos transmitir sempre a Tua palavra por onde quer que passamos, nossos caminhos, nossos vizinhos, onde a gente estiver passando, a gente possa levar o Teu Evangelho, que é a boa nova. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Obrigado. De todo o coração. O meu obrigado na língua de Jesus, todarabá. Obrigado. Todarabá, muito obrigado. Todarabá. Então Jesus deve ter dito isso para os apóstolos algumas vezes, os apóstolos para Cristo. Rabi,
Todá, mestre, obrigado. Então, Todarabá. Então, vamos para o assunto de hoje. Já oramos. Deixa a sua Bíblia aberta. Que casal bonito, viu? Eu fico feliz em ver vocês, viu? Rogério, nunca mais eu vim aos cursos de segunda-feira. Eu vejo sempre a sua esposa aqui. Eu estou vindo aos cursos de quarta-feira, né? Sua esposa dirige o louvor, a Silvia, ela e Priscila, né? A dupla sertaneja, Priscila e... Dupla de Cristo, né? Então, mas eu tenho vindo aos cultos de quarta-feira, sabe, Marilena? Eu nem sempre podia vir, mas agora eu decidi vir mais às quartas-feiras. Então, mesmo por ser menos pessoas, o culto se torna mais intimista, mais íntimo, mais comunhão, né? Então, eu tenho vindo às quartas-feiras, nem sempre posso vir. Então, de forma que domingo que vem, se Deus quiser, eu não vou estar presente. Quem vai estar ensinando a classe é o pastor da igreja, tá bom? Eu não vou poder estar presente domingo, estaria ausente aqui, mas domingo a classe não vai sofrer solução de continuidade, tá bom? Então, vamos estudar esse assunto de hoje, que é um assunto muito importante, mas deixa a sua Bíblia aberta. Eu estou feliz por ver vocês. Sabe que a gente começa, quando a gente participa da classe, eu começo a visualizar vocês, eu sei até onde alguns já se sentam, sabe? É verdade. Eu tenho uma facilidade muito grande. Eu trabalhei numa igreja, eu fui pastor auxiliar de algumas igrejas bem grandes. Auxiliar porque também era professor, não tinha tempo de cuidar da igreja. Mas eu fui pastor auxiliar em outra denominação, em igrejas muito grandes, igrejas com 5.000 membros. E às vezes eu conheci o nome de todo mundo. Aí o pastor falou para mim, mas Antônio José, você conhece mais minhas ovelhas do que eu. E quem é aquele irmão? O nome dele? Pastor, o nome dele é tal. Você sabe o nome dele? Eu não sei, ele é minha ovelha há 30 anos, eu não sei. Porque a igreja é muito grande, né? Às vezes nem sempre a pessoa... Quando a igreja é grande demais, o que acontece? Via de regra, é que a igreja, por ser muito grande, aquele convívio de conhecer todo mundo, que uma das características da igreja é a comunhão. É o que é chamado de koinonia, essa comunhão. Quando você é simplesmente mais um na grande multidão, vai se perdendo essa comunhão, entendeu? Se for uma igreja grande, muito grande, com 20.000 membros, você vai ser mais um na grande multidão. Ninguém te conhece, nem você conhece ninguém, né? A não ser que você gosta de não ter nenhum tipo de visibilidade, é bom para se esconder. mas quem quer comunhão, fica difícil, a não ser que vá para um grupo de célula, ou um grupo menor, né? Então, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 4. Mas estou feliz por ver vocês, eu espero que vocês tenham passado uma boa semana, né? Então, e vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4. Lembro vocês que o Evangelho de João é o Evangelho da divindade. Evangelho de Mateus é o Evangelho de quê? Obrigado, Eliseu, pela oração, mais uma vez. Evangelho de Mateus é o Evangelho do rei, o símbolo é o leão. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo. O símbolo é o boi, que arava a terra, que abria sulcos na terra para o plantio. Então, Jesus é o Evangelho que mais aparece a expressão, o Filho do Homem veio para servir. Tá bom? Terceiro, o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho do Filho do Homem, porque a ênfase de Lucas é mostrar a humanidade de Jesus. Jesus tinha duas naturezas, tem que saber isso, né? Ele era Deus e homem ao mesmo tempo, não é? Ele foi gerado por Maria, foi gerado no ventre de Maria, mas ele foi de fato gerado pelo Espírito Santo. Então ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Então Jesus tinha as duas naturezas. E Lucas faz questão de mostrar que Jesus era homem também. Então a expressão Filho do Homem aparece mais no Evangelho de Lucas do que nos outros evangelhos. Então o símbolo de Lucas é um homem. E o Evangelho de João, o símbolo é a águia. Na teologia judaica, a águia é símbolo de divindade, né? É símbolo da divindade. Então, é o Evangelho que aparece mais as expressões eu sou, né? A expressão eu sou de Jesus, ego eimi. Jesus diz muitas vezes ego eimi zoe, eu sou a vida. Ego eimi rodós, eu sou o caminho. Então, quando Jesus dizia isso, ego eimi, só Deus disse isso. Que foi em Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou, Senhor, eu vou libertar o povo de Israel do Egito, o que é que eu vou fazer para eles? Quem me mandou? Aí Deus disse, digam para eles, ego eimi, eu sou, me mandou. Então só Deus é o que é. Tem gente que diz, eu sou o que sou, não o que dizem. Tem gente que diz assim, mas só quem é o que é Deus. Só Deus a si mesmo se basta, só Deus é perfeito. Então Jesus usou a expressão ego eimi 7 vezes. Bom dia, Antônio, prazer. Você está bem acompanhado com Esdras aí atrás, viu?
Ele é gente boa também. Antônio passou por uma experiência norueguesa, teve há pouco tempo na Noruega, foi ver os fiordes da Noruega, foi para Portugal, e foi para a Itália. É um cidadão universal. Estou brincando um carinho com ele. Parabéns pelo seu casamento, semana passada. Eu vi lá no site? No grupo aí. Então, vejam bem, então só Jesus disse 7 vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Só Jesus pode dizer isso. Você lembra que o texto começa, como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o verbo quer dizer a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Você lembra disso? Eu gosto de ensinar teologia quando estou ensinando. Você lembra que o texto começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Evangelho, o livro de Gênesis. Gênesis, o que significa Gênesis? A palavra é uma palavra grega. A palavra não é Gênesis, é porque a tradução nossa é G. Não é grego, não tem G, tem G. O nome do livro em grego é Gênesis. Gênesis significa começo, princípio. Mas o texto diz: no princípio era o verbo. Olha interessante. Olha que coisa maravilhosa. Sandra, bom dia. Então, João 1 e Gênesis 1. Como é que começa? Ambos começam com a palavra no princípio. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1. João 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Então, no princípio criou Deus e no princípio era o verbo. É a mesma pessoa. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Bíblia de Testemunha de Jeová, tem que ter cuidado com o Testemunha de Jeová, tá bom? Eu tenho que dizer claramente, é uma seita, você tem que ter cuidado. Então a pessoa vem lá, e às vezes o crente é ingênuo, né? Simplório. A pessoa chega lá: olha, isso é uma revista aí, Sentinela, chamada, né, revista. Aí a pessoa manda ainda entrar em casa, dá chazinho, bolinho de aipim. Você está pecando. Porque a Bíblia diz: se alguém não traz a doutrina de Cristo, não recebe em sua casa. Está lá na 3ª carta de João. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, não recebe em sua casa, porque aquele que recebe aquela pessoa que não traz a doutrina de Cristo, torna-se cúmplice de suas obras. É o que diz o Evangelho de João, carta de João, capítulo 3ª carta de João. Então você não pode acolher pessoas na sua casa que não trazem a doutrina de Cristo. Eles negam Jesus, dizem que o Espírito Santo não existe, negam a doutrina da Trindade, as principais doutrinas cristãs eles negam. E você, ingenuamente, como batista, acolhe uma pessoa em casa e bate na porta, só porque bate na porta você vai entrar? Então tem que ter muito cuidado. Então, no princípio era o verbo. Lembra que o texto diz? Deus disse: haja luz. A primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Essa palavra que saía da boca de Deus era Jesus. Haja luz. Jesus fez fazer surgir a luz. Por isso que o texto diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, inclusive os céus e a terra, quem criou foi Jesus. Ele era a palavra que saiu da boca de Deus. No princípio era a palavra, era o verbo. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas. Gente, é tão importante entender isso. Todas as coisas, os céus, a terra, a lua, as estrelas, o cosmos, tudo que você puder imaginar. Todas as galáxias, tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio de quem? Do verbo, que é Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é co-criador com o Pai. Ele, junto com o Pai, criou os céus e a terra. Você entende isso como é importante? Então, quando alguém vem aqui e vem dizer: o pastor vai batizar alguém, tem aquela fila de gente aqui, e quase todo mundo diz a mesma frase. Fala de Jesus: Jesus é meu Salvador. Aí passa para o outro: Jesus é meu Salvador. Isso é claro que é seu Salvador. Mas Jesus, além de ser o Salvador, Ele é seu Deus e Senhor. Lembra que após a ressurreição, quando Jesus mostrou as mãos para Tomé, e disse: Tomé, vê as minhas mãos, vê o meu lado. Não sejam incrédulos, mas crentes. E Tomé se ajoelhou, adorou a Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Essa é a declaração de fé de Tomé. Se eu se perguntar a você diz: eu sou como Tomé. Senhor meu, Jesus é o Senhor meu e Deus meu. Jesus não é só seu Salvador, Ele é o seu Deus e o seu Senhor. Lembra disso? A Bíblia diz: adorarás o Senhor teu Deus, somente Ele servirás.
Jesus recebia adoração igual ao Pai. Então é importante entender, Jesus e Deus, a mesma pessoa, a mesma natureza. Não é que Deus seja um perfume, imaginemos, Deus é um perfume Azarro, Paco Rabanne, Fahrenheit, e Jesus é um perfume feito em Almirante Tamandaré. Não tem nada a ver com isso. Porque às vezes a gente está pensando que Jesus é um Deus, mas um Deus menor, de menor qualidade. Não, Jesus tem a mesma essência do Pai. Entenda isso, queridos. Não existe subordinacionismo trinitário. Deus é maior que Jesus, Jesus é maior que o Espírito Santo. Isso não é quartel. A gente entender que não existe hierarquia celestial na Trindade. O que nós cremos na Trindade? Nós cremos na Trindade, que são 3 pessoas iguais em poder, glória e eternidade. Isso é a compreensão batista e a compreensão cristã. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, 3 em 1, iguais em poder, glória e eternidade. Tá bom? Isso é um pouco de teologia, que às vezes é muito importante para você entender isso. Tá bom? Então vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4. Deixa a sua Bíblia em João capítulo 4, porque a lição vai discursar sobre João capítulo 4, não sobre todo o capítulo, mas alguns versículos o articulista vai abordar. João capítulo 4, o assunto é Jesus e a mulher samaritana. Porque o assunto de hoje é a igreja e a propagação do evangelho. Preste atenção, Jesus e a mulher samaritana. Vejam bem, o articulista o primeiro tópico da lição é: a propagação do evangelho deve ser intencional. Deve ser intencional. O que quer dizer? Existe intencionalidade na missão. Quando a gente vai pregar o evangelho é porque a gente compreende a missão que temos. A igreja tem uma missão. E a missão não é confusa, é muito clara, é muito cristalina. Havia um louvor que era cantado antigamente, até para criança. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente nele de todo o coração. Então, é fácil de entender, tão claro como a luz. É fácil o evangelho, as pessoas complicam, sabia disso? As pessoas complicam o que Deus facilitou. É muito fácil de entender. Jesus morreu por você, você é um miserável pecador, jamais iria para o céu, mas Jesus morreu por você, para que você fosse salvo, para que a sua alma fosse redimida. É fácil. A gente começa a complicar e começa a ensinar às vezes coisas que necessariamente não estão na Bíblia, mas estão às vezes na denominação, mas não estão na... É como importante. Então, o primeiro passo para o seu não é ensinar alguém a ser um bom batista. O primeiro passo é ensinar a pessoa a ser um bom cristão. Ser batista é decorrência. Você entendeu? Jesus disse: ide e fazei discípulos. Jesus não disse: ide e fazei membros de igreja. Estão vendo que são duas coisas diferentes? Jesus nunca disse, que Jesus não plantou denominações. Ele não disse: ide e fazei membros, não, ide e fazei presbiterianos, ide e fazei metodistas, ide e fazei luteranos, ide e fazei batistas. Isso é decorrência. Porque em primeiro lugar é fazer a pessoa um discípulo. Como é importante isso? Agora aquele discípulo vai decidir se ele vai ser batista, entendeu? Se for, amém, glória a Deus, aqui batista é uma igreja fiel, a palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, é fazer pessoas discípulos de Cristo. Então, ele se identificar com Jesus. Como é importante você ser um discípulo de Jesus. Então, é muito importante. Tem um livro maravilhoso, escrito por um argentino, chamado Juan Carlos Ortiz, El Discípulo. É um livro maravilhoso. Se você quer ler um bom livro, leia O Discípulo. É um dos melhores livros do mundo, de Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. Ele vai dizer o que é verdadeiro um discípulo no Novo Testamento. É importante isso, tá bom? Vamos deixar a sua Bíblia aberta. Olha o que o texto diz. Capítulo 4, versículo 3. Então o evangelho é intencional. Jesus, quando fazia as coisas, ele sabia o que fazia. Sabe o que eu creio muitas vezes? Que a gente acha que as coisas vão assim, enquanto caminha, as coisas vão acontecer. Não. Imaginemos. Rogério marca uma reunião de segunda-feira com os homens, os legendários. Rogério já tem alguma intenção. Olha, vou convidar fulano. Né? Vou convidar tal pregador. Então, tem que ter um programa. Não pode ser as coisas. Não sei. Vai preparar? Não sei. Quem deu falar? Quem deu levantar lá, fala. Não é bem isso, não. Quem vai? Carne. Não precisa comprar. Vai, à medida que chega... Não, ele manda saber quantas pessoas vão para saber o que pode comprar, não é verdade? Isso é intencionalidade, para que as coisas não fujam do script, não fujam do programa. Então o evangelho é intencional. Olha o que o texto diz. Capítulo 4, versículo 3.
deixou a Galileia, deixou a Judeia, Jesus, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Jesus sabia que era necessário, ele podia evitar. Mas Jesus passou por Samaria, ele tinha um plano. Foi necessário Jesus passar por Samaria, por quê? E às vezes Deus faz isso, é necessário passar lá pela Lindóia, é necessário passar. Você acha que você passou por aquele? Olha, pensa nisso. A sua semana, se eu perguntar isso aqui, como foi a sua semana? Aconteceu alguma coisa nova nessa semana? Você disse, olha, aconteceu alguma coisa nova que eu não pensei que ia acontecer isso, aconteceu. Ou eu passei em tal lugar, nunca passei. Ou aquele fulano de tal, conheci uma pessoa, nova semana. Olha, nada que aconteceu na sua vida foi por acaso. Compreenda isso. Conhecer alguém foi por acaso. Passar naquela rua foi por acaso. Aquele novo negócio foi por acaso. Aquele carro que chegou lá na oficina foi por acaso. Deus tem um plano em tudo isso, sabia disso? Às vezes nós achamos que as coisas estão acontecendo por acaso. Como dizem em francês, à la volonté. Frouxamente, tem que acontecer porque aconteceu. Não. Deus é um Deus que planeja. O nosso Deus é um Deus que tem planos. Isso é maravilhoso entender isso. Nada foge do controle de Deus. Então as coisas que aconteceram na sua vida é porque já estavam nos planos de Deus. Acontecer essa semana, o lugar que você passou, tudo isso, entenda isso. Então era necessário. Era necessário passar por Samaria. Você pode entender? Já aconteceu alguma coisa assim? Você passar por algum lugar, eu não sei por que vim aqui. Aí aparece uma pessoa que você ajudou. Sabia disso? Deus mandou ali para ajudar aquela pessoa. Sabia disso? Pensa nisso. Que às vezes nós achamos, mas você disse, mas foi perca de tempo aquele período. Será que foi perca de tempo tudo que acontece na nossa vida? Não foi perca de tempo. Nós é que não entendemos o plano de Deus. Pensa os 40 anos do povo no deserto. Pensa no judeu, no hebreu, lá no deserto por 40 anos. Eu já passei naquele lugar ali. Já passamos, né? Vejam bem. Você saindo do Egito, do Cairo. Hoje não pode mais. Eu fazia algumas viagens que eu fiz, que fica difícil hoje, porque agora o deserto do Sinai está proibido, né? Porque há muitas pessoas lá que são perigosas, que tomaram o deserto do Sinai. Nem os egípcios estão tomando conta, porque tem pessoas muito perigosas ali. Mas eu atravessei o deserto do Sinai, subi o Monte Sinai, tá bom? Onde as tábuas da lei foram dadas a Moisés, estive lá, mas no período em que era possível. Mas se atravessa o deserto de Sinai, de Jerusalém para o Cairo, 8 horas de ônibus, passaram 40 anos, dá para rodear a terra não sei quantas vezes, passaram 40 anos, parece que era Marte, era a distância daqui para Marte, uma coisa assim, era perto, passaram 40 anos, por quê? Porque Deus queria trabalhar com aquele povo. Às vezes nós precisamos entender isso. Quando Deus tarda, é porque Deus está trabalhando conosco. Não vale a pena só trabalhar para Deus. Uma coisa muito importante é ser trabalhado por Deus. Você entendeu o importante? Porque às vezes nós queremos tanto trabalhar, e esquecemos de deixar Deus trabalhar. Há um louvor que diz, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Senhor, vem aqui, na frente. Não, venha, seu marido permite. Canta esse coro aqui para a gente, só para cantar. Porque é bom cantar esse louvor, sem acompanhamento. Você conhece? Conhece? Canta só um verso. Não... Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente esqueci. Seria pouco para ti. Muito, quer dizer. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Outra frase, não sei. Próxima vez eu chamo o trio. Silvia, Maricel e a Priscila. Tá bom? Tá bom, Maricel? Com a permissão do Eros. Então, vejam bem. Você entendeu?
Era necessário Jesus passar por Samaria. O que quer dizer? Era necessário passar pelo deserto. Sabe que, vejam bem, depois que as coisas acontecem na minha vida, na sua vida, a gente vai entender, Senhor, aquele período foi um período tão difícil, mas eu aprendi tais e tais lições. Já teve período difícil na sua vida? Você já passou por provações? Você, sim, aquele período eu aprendi a depender de Deus, a deixar Deus agir na minha vida. Quem sabe você diz, eu era um pouco arrogante, sei lá o quê. Mas Deus foi trabalhando comigo. Aquele período no deserto, olha o que Moisés diz, já na vida, Moisés está terminando a sua vida. Já está próximo de entrar no Jordão. Aí Moisés disse, ó Israel, o Senhor te passou. Abra a sua Bíblia, porque esse texto, quando eu leio a Bíblia, eu até choro, porque a Bíblia é tremenda. Abra a sua Bíblia no Deuteronômio capítulo 8. Então, era necessário passar por Samaria. Eu não me preocupo em ensinar a lição frase por frase, porque eu quero deixar o Espírito Santo falar no coração da gente. Vejam bem. É o Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Olha que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Muito bom. Que coisa maravilhosa. Nós vamos ler esse texto de 1 a 4. De 1 a 4. Vamos ler esse texto? Versículo de 1 a 4. Sandro, quer vir aqui na frente? Você pode vir? Pode vir, Sandro? Sim, você mesmo, meu amigo. O Espírito Santo está mandando você vir aqui na frente. Não é outra pessoa, não. É você mesmo. Vá. Leia aqui, de 1 a 4, tá bom? Leia aqui, meu amigo. Capítulo 8, 1 a 4. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Até o versículo 5. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Muito obrigado. Estão vendo? Porque era necessário passar por Samaria. O texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Ele sabia, ele era Deus. Ele sabia que ia encontrar no caminho uma mulher samaritana. Ou você acha que Deus não sabe? Será que Deus não sabe o que vai acontecer na sua segunda-feira? Logo que aconteceu aquele tsunami, 2003, tsunami na Indonésia, morreram 200 mil pessoas, um pastor muito conhecido no Brasil, colocou no site dele que aquilo aconteceu porque fugiu do controle de Deus. Deus não sabia que ia acontecer. Você acha? Isso é perigoso esse ensino, tá bom? Porque isso acaba com toda a compreensão de Deus. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas que vão acontecer antes que aconteçam. O texto diz que a palavra não chegou nos nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Então o Senhor conhece todas as coisas. Salmo 139, o que é que Davi diz? O Senhor conhece meu andar, meu levantar. O Senhor, ainda que eu tome as asas da alvorada e vá no confim dos mares, ainda lá a tua mão me haverá de guiar. Se eu pensar, as trevas me ocultarão, as trevas e a noite, Senhor, são para ti a mesma coisa. Você já leu o Salmo 139? Que fala da onisciência de Deus? O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe tudo sobre Emerson, sobre Erjo, sobre Antônio, sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. A sua segunda-feira, Deus já sabe o que vai acontecer. Eu estou preocupado com a minha segunda-feira, mas Deus já sabe. Está no controle de Deus. Então, o importante, o povo de Israel não sabia, mas Deus disse, mas já disse, olha, você lembra os 40 anos que vocês passaram no deserto? Faltou alguma coisa? Não, Deus mandou mandar todo dia. Ah, mas eu precisava comprar um sapato novo, comprado lá no Paládio, lá no deserto do Sinai. Não, o texto diz que o seu sapato não se estragou. Você tem sapato? Você tem sapato de 10 anos de uso? Quem tem? Que continua usando há 10 anos. Mas é uma coisa rara, né, Silvia?
E via de regra você muda. Roupa. Quem tem roupa com mais de 10 anos de uso, que usa? Ó, Silvia é uma judia que veio lá do deserto do Sinai. Então ela esteve lá com o povo. Porque o texto diz, olha, o Júnior está assim, olha, aqueles 40 anos, as roupas não se estragaram. Pensa isso, Erdas. As roupas não se estragaram, os sapatos não envelheceram. Isso não é um milagre muito grande? Parece até que o sapato crescia. E a criança não cresce o pé? Então, até o sapato crescia também. O fato é que Deus vai cuidar. Tem um louvor que diz: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Essa música, com a voz de Fernanda, fica mais bonito, né? Fernando, parabéns pelo louvor domingo, não? Quando o coral cantou, não? Eu pensei que estava diante de Edith Piaf. Quando você começou a cantar, a minha alma foi trasladada. Foi uma bênção, foi? O louvor do domingo, o coral, foi domingo? Quando a Fernanda começou a cantar? Hein? Não foi ela que cantou? Foi Jaqueline? Não foi você, não? Aí a Jaque está ali? Vocês são irmãs siamesas, eu estou achando parecidas. É a Jaque, meu Deus do céu. Está vendo? Você é bênção de Deus. Então foi você que cantou? Foi ela que cantou? E eu de longe pensando que era a Fernanda. Foi você. A Fernanda é aquela lá na frente, né? Não canta no coral, não. Fernanda, eu sempre brinco com elas, que é a pérola. Então, olha o que acontece. Está vendo? Meu Deus do céu. Então, era necessário, pensa essa frase. E era necessário Jesus passar por Samaria. Você disse: Senhor, aplica para a sua vida, trazendo a Bíblia para a contemporaneidade. Contemporaneidade para hoje. E era necessário Antônio passar por tal lugar. Era necessário você passar por aquele emprego. Era necessário ter aquele chefe chato para você orar mais. Era necessário você passar por aquela enfermidade ou por aquela provação. Era necessário. É difícil entender isso. Sabe o que é difícil? Como ser humano, pecador, é difícil entender as provações da vida, nós entendemos. Mas era necessário passar por Samaria. Então, era necessário. Então, havia intencionalidade em Deus. Sabe o que eu creio de todo o meu coração? É difícil. Pensa em Jó. Pensa em tudo que Jó passou. Que a gente diz: olha, fulano passou isso. Porque merecia. Não é questão de merecimento, nem meritocracia, o que merece e o que não merece. Jó era um santo homem de Deus. O próprio Deus disse ao diabo: você viu meu servo Jó? Começa o livro assim. Jó capítulo 1, versículo 3. Homem reto, temente a mim, que se desvia do mal. Olha o que Jó passou. Então, muitas provações que você passa, entendeu? Viu, Fábio? Muitas provações que você passa, ou qualquer um de nós, não é porque você mereceu, porque pecou, porque fez coisa errada. Às vezes está no plano de Deus aquelas provações, como Jó. Mas Deus tem um fim maravilhoso. Você viu Jó capítulo 42? O Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que tudo quanto tinha antes. E Jó viu ainda a 4ª geração, seus filhos e netos e bisnetos. Então, como Deus vai fazer? Mas Jó entendeu. O que é que diz em Jó 42, 2? Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo não pode frustrar na sua vida o plano de Deus. O que Deus tem para ela, ninguém vai tomar. A gente tem que entender isso. Ou senão a gente vai apequenar a Deus. Ou você acha que o diabo pode acabar com a sua vida? Você é de Deus. João diz: sabemos que somos de Deus e o maligno não nos toca. Jesus diz em João 10, 27, 28: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém tomará da minha mão, porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. Então, quem é de Deus, o diabo não vai tomar. Alguém diz: mas ele era da igreja batista, eu conheci, hoje está no mundão, morreu no mundão, porque nunca foi crente. Porque se a pessoa foi para o mundo, nunca voltou e morreu na incredulidade, é porque nunca foi habitado pelo Espírito Santo de verdade. Porque quem é de Deus, Jesus diz: as minhas ovelhas, ninguém as tomará da minha mão. As ovelhas dele. Agora, aquele que é só da igreja, aquele que só é membro, mas não é ovelha. Mas as minhas ovelhas, disse Jesus, ninguém as tomará da minha mão. Porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. O cristão pode até se afastar, mas ele vai voltar. Eu creio de todo o coração. Se ele é ovelha de Jesus, vai passar aquela provação, mas vai voltar. Creio de todo o coração. Deus vai trazer seu filho, sua filha, seu marido, seja quem for.
Porque o nosso Deus é um Deus intencional. Ele passou por Samaria. Por que Jesus passou por Samaria? Para alcançar uma grande multidão. Porque às vezes nós achamos, pensa uma coisa, nós achamos que Deus só usa a gente se for para uma coisa grandiosa. Não. Às vezes Deus vai te usar nas pequenas coisas. Pensa você, Deus mandou Elias para onde? Para Sarepta visitar uma viúva. Elias andou quase 200 quilômetros. O Senhor disse a Elias, sai de Israel, vai para Sarepta. Era em Sidom, era outro país. E vai lá porque o prefeito vai te receber. Foi isso que disse? A Câmara Municipal vai estar com faixa te recebendo. Bem-vindo, profeta aqui. Vai lá porque nós vamos lá, vamos encher como é que chama? O estádio do Coxa, não, como é que chama o outro? Vamos encher o Caldeirão, não é que chama? Sei lá o que, o nome. Mas aqui no Rebouças. Vamos encher o estádio. A gente gosta de coisa grande. Já percebeu que a gente gosta de visibilidade? Mas Deus não. Deus mostrou ele para um lugar que não teria visibilidade. Vai para Sidom porque eu ordenei uma viúva que te sustentasse. Deus não pode dizer, vai para Sidom porque o prefeito da cidade vai te receber. Porque o mais rico da cidade vai cuidar de você. Deus mandou ele para uma viúva porque não tinha o que comer, cuidar dele. Você pode pensar o plano de Deus? Às vezes você diz, Senhor, eu não estou entendendo. Mas é bom quando você não entende. Porque Deus não faz as coisas para a gente entender. Deus não tem satisfação a dar a mim nem a você do que Ele faz. Ele é Deus. Há um louvor que diz, se for curado, Ele é Deus. Se não for curado, Ele é... Conhece esse louvor? Ele é Deus. Se isso acontecer como eu gostaria, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Eu te louvo não pelo que tu faz, mas eu te louvo pelo que tu és. Haja o que houver, continua sendo Deus. Que coisa, que declaração forte. Meu Senhor, eu me fico desse tamanho. Então, porque muitas vezes eu mesmo não entendo. Eu não entendo, eu sou pastor, mas eu mesmo não entendo. Não há quem entenda. Se alguém disser que entende Deus perfeitamente, ele está acima dos seres humanos. Porque nem os anjos sabem. Nem os anjos conhecem a Deus, só Deus conhece a si mesmo. Lembra que Jesus disse? Quando eu vier, nem o Filho do Homem sabe, mas somente o Pai. Você pode imaginar isso? O que está no coração de Deus? Isso é maravilhoso. Então, foi plano de Jesus passar por Samaria. Sabe por quê? Jesus já sabia. Olha, você acha que foi por acaso? Jesus chega lá no poço, está com sede e aparece uma mulher de repente. Jesus sabia, eu vou lá, meu dia estou lá. Jesus chegou ao meu dia naquele poço, lá no deserto do Ceará, lá no Cariri. Jesus chegou lá, Sicá, tinha aquele poço foi quem criou aquele poço foi Jacó, o patriarca. Jesus chegou lá meio dia. Naquela hora chegou a mulher para buscar água. Agora, vamos. Eu gosto de conjecturas. Sabe o que é conjecturas? Eu gosto de elucubração. Elucubração é fazer as pessoas pensarem. Rogério, você acha que Jesus foi lá e por acaso aquela mulher apareceu? Não. Jesus já sabia. Eu vou chegar lá no poço, vou chegar meio-dia e a mulher samaritana vai chegar naquele mesmo horário. Quem sabe? Ela pensou, vou buscar água à tarde, quando o sol está menos quente, né? À tardinha, 5 horas da tarde. Mas Deus disse para ela, vai agora. Você entendeu que Deus faz isso? Vai agora, porque meu filho vai estar lá, esperando você. Você pode imaginar isso? Aí você diz, não, aquilo aconteceu por acaso na minha vida. Não foi por acaso, não. Você entendeu? Que Deus está no controle da sua história? Que Deus está no controle da sua vida? Eu lembrei do pastor Euquias, disse, olha, eu vim para cá, depois veio Esdras, veio meus irmãos. Não vieram para cá por acaso, foi plano de Deus. Ou seja, você mudou de um lugar para outro, porque foi por acaso. Foi plano de Deus, entenda isso. Ou você saiu lá de Moarama, né? Moarama, e veio para cá. Então, tudo plano de Deus para conhecer Silvia. Foi para conhecer Silvia, Deus mandou você para Samaria para conhecer a Silvia. Entendeu? Então, maravilhoso isso, maravilhoso. Era necessário, isso chama intencionalidade. O lugar escolhido, vejam bem, o lugar escolhido, deixa a Bíblia aberta, versículo 6. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos caminhar juntos. João capítulo 4, versículo 3, já vimos. Vamos ver só algumas frases. Sabe que Deus, às vezes, eu penso nisso. Se houve um sermão, sabia disso? O pastor Euquias prega. Nem tudo que ele falou caiu no seu coração com a mesma força, mas às vezes foi uma frase só. Já percebeu? Aquela frase era para você.
Um pregador que não conhece a sua vida, vem aqui e prega. Já disse isso? Aquele pregador falou para mim, ele não conhece a minha vida. Já aconteceu isso? E as pessoas não sabem nada da sua vida. Mas vai dizer uma coisa que faz todo sentido com aquele momento histórico que você está passando. Isso é Deus. Você entendeu? Isso é maravilhoso entender isso. Então, às vezes, Deus não quer falar em você. Deus só fala comigo se eu ouvir um sermão de 2 horas. Às vezes não. O sermão menor da Bíblia está lá. O menor sermão da Bíblia. O que eu acho? Pensa para você dizer uma frase só. Foi o sermão de Jonas. Passou 3 dias gritando para Nínive. Dentro de 3 dias, Deus vai destruir essa cidade. Dentro de 3 dias, o povo se converteu. Só uma frase. Ele não fez apelo. Quem quer vir aqui à frente para ser batista, se batizar? Não. Só disse uma frase. 3 dias pregando, só com uma frase só. Um pregador de uma só frase. Dentro de 3 dias, Deus vai subverter essa cidade. Dentro de 3 dias, Deus vai destruir Nínive. Dentro de 3 dias, o povo todo se converteu. Até o jumento, o jeguinho do Ceará, colocaram pano de saco e cinza no jegue. Está lá no texto. Que eles colocaram cinza até no jegue, até no jumento. Quer dizer, cinza era símbolo de arrependimento. A cidade toda se converteu, 120 mil pessoas, com uma frase só, não foi com sermão, não foi com apelo. Às vezes, Deus, entra aqui alguém, Deus falou aquela pessoa numa frase, sabia disso? Numa frase só. Isso é maravilhoso. Isto é de chorar quando pensamos nisso. Isto é maravilhoso como Deus fala ao coração da gente. Alguém me contou a seguinte história. Ele é uma pessoa importante do Rio de Janeiro. Ele contou para mim, pastor, eu estava afastado da igreja desde criança. Eu vim, ele disse, não sei se era Mato Grosso, ele foi para o Rio, morar no Rio de Janeiro. Fiz faculdade no Rio, encontrei trabalho aqui, não quis mais voltar para a minha terra. Casei aqui com uma moça muito bonita aqui da capital, ele disse, mas eu tinha vergonha da minha herança evangélica. Eu nunca disse a ela que tinha sido crente no passado. Ele disse, eu estava. Olha o que aconteceu. Tive filhas. Ele disse, eu estava num restaurante em Copacabana. De repente, entra um embriagado, empurrando um embriagado. Sabe aquele restaurante granfino, que entrou uma pessoa embriagada, já tinha gente chutando? Entrou uma pessoa embriagada que tinha tomado uma garrafa de velho barreiro, aí estava assim, não sabia o que fazer, e entrou empurrando a porta, e disse, você que está afastado, o embriagado, o ébrio, que não podia ficar em pé, você que está afastado da igreja desde criança, não se envergonhe de Jesus, volta, é tempo de você voltar. Você acredita nisso? Você está afastado do evangelho, se envergonha de Cristo, é tempo de você voltar para o Senhor está de braços abertos esperando, tirar o embriagado. O homem começou a chorar na mesa. Ele disse, Senhor, se o Senhor usou a jumenta de Balaão, Deus está usando esse ébrio para falar comigo hoje. Ele não sabe da minha vida. Aí ele olhou para a mulher chorando, a mulher disse, por que você está chorando? Ele disse, porque esse embriagado entrou aqui, foi Deus que mandou para falar comigo. Ele disse, você está maluco? Que história é essa? Ele disse, eu vou contar a minha história que você nunca soube. Eu nasci no evangélico. Minha mãe me levava todo domingo para a escola dominical. Eu era, que é a escola dominical? Ele teve que explicar. Eu vim para cá, fiz faculdade, conheci você. Eu estava tão apaixonado por você, nunca quis falar de Deus, porque estava com vergonha, com medo de perder você. Agora eu quero dizer a você, as filhas já adultas, você fica onde você quiser. Se você quiser vir para a igreja católica, para onde quiser, você vai ser o que quiser. Mas de hoje em diante, eu vou voltar para a igreja. Vocês não são obrigados a me seguir, mas eu estou voltando para Cristo hoje. Queridos, toda a família se converteu. Ele não queria fazer isso antes, com medo de perder a esposa e os filhos. Está vendo que Deus usou a jumenta de Balaão? Deus usou aquele ébrio. Deus pode usar. Isso é uma coisa maravilhosa, entender os planos de Deus. Versículo 6. O que é que diz versículo 6 de João? Capítulo 4, versículo 6. Ele me contou essa história. Se converteu com um embriagado, que não sabia a vida dele. E Deus usou naquele momento. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. E diz aqui, que assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá. Pensa bem. O Senhor não somente vai escolher a pessoa com quem você falar, mas Deus vai escolher o lugar onde você vai falar. Você acha que é por acaso? Se você foi a Sicá? É por acaso você está aqui em Curitiba? É por acaso que tal lugar por onde você passou, onde você morou? Não foi. Deus queria falar com você, era em Sicá. Deus também é um Deus geográfico.
Deus fala com as pessoas em determinados lugares. Daí porque, olha, como é importante. Lembra que Abraão e Jacó fez a mesma coisa, Isaac. Onde Deus falava deles, eles construíam altares. Abraão era um homem de altares. Onde Deus falava, foi no Cavalhar de Manre, ele construiu um altar e adorava a Deus. Lembra o que Jacó fez? No lugar onde ele viu aquela escada, os anjos de Deus subindo e descendo na escada. Ele disse, aqui é o lugar onde Deus habita. Aquele lugar chamava-se outrora Luz, ele chamou de Betel. O que é Betel? Bet é casa em hebraico, El, Deus. Bet-El, casa de Deus. E aquela pedra que ele fez o travesseiro, que ele não comprou na Daju, aquele travesseiro. Quando Deus quer falar com você, até uma travesseiro de pedra, Deus fala. Aquele travesseiro de pedra, como seria bom a gente ter, para Deus falar com a gente. Naquele travesseiro, ele pegou aquela pedra que usou como travesseiro, derramou azeite sobre ela e adorou a Deus ali. Então Deus quer usar, foi aquele lugar que Deus falou com ele, em Betel. Há 3 lugares magníficos na vida de Jacó: Betel, Manaim e Peniel. Betel foi o lugar onde ele primeiro teve a visão. Manaim, o texto diz que quando ele voltava para casa com medo tremendo, com medo, passou 20 anos fora de casa, machucou seu irmão Esaú, voltava com medo de morrer, e ele disse que Deus abriu os olhos dele. Gênesis capítulo 32, 1 e 2. E ele viu muitos anjos acompanhando ele. E aquele lugar, ele disse, esse lugar é Manaim. Manaim significa acampamento de Deus. Então Deus fala em lugares para você. Deus fala para você em Betel, Manaim e Peniel, onde ele lutou com Deus, lutou com um anjo de Deus a noite toda. Então todos nós temos que ter na nossa vida Betel, Manaim, Peniel, lugares onde Deus quer falar. Aqui foi Sicá. Jesus não passou só para Samaria. Pensa bem, Jesus não passou só para Pernambuco. Ele queria falar com aquela pessoa lá em Salgueiro, Petrolina, Alto Sertão Pernambucano. Você pode imaginar isso? Que Deus não somente passa em tal lugar, mas Deus quer passar no seu trabalho, na oficina do Rogério, no banco onde trabalha. Você pode imaginar que Deus marca lugares para falar com a gente? Isso é maravilhoso entender isso. Não é só Samaria. Diz, Senhor, passa na minha Sicá. Havia louvor que dizia, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Conhece? Passa, não tem isso, louvor? Passa por aqui. Oh, Senhor, passa por aqui. Passa no Amapá, né? O Rogério, então, falando com o Joama. Então, Deus, peça do Senhor, passa na minha vida, passa na minha rua. Falar com aquela senhora idosa, uma senhora idosa, Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, a minha casa fica na rua Oscar Wilde, aquela casinha amarelinha, o senhor sabe, aquela casinha amarelinha de esquina. Ele orava assim para Deus, dizia até o endereço. Na sua simplicidade, Deus estava falando com ela. Então, vejam bem, então, o texto diz que foi necessário Jesus passar em Sicá. Então, Deus escolhe não somente isso, mas o Senhor toma iniciativas. O que é iniciativa? Jesus tomou a iniciativa. Você acha que a iniciativa foi sua de voltar para Deus? Você diz, quando eu me converti. Você se converteu mesmo? Ou você foi convertido por Deus? A gente diz que a gente se converteu. Eu me converti com um pastor tal. É lindo isso, mas você me converteu com um pastor. Você se converteu com o Espírito Santo e o pastor foi um instrumento. Entenda isso. A iniciativa foi de Deus. Quando o homem caiu, Gênesis, que é o proto-evangelho, o primeiro evangelho, vai dizer em Gênesis 3,10. E o Senhor foi atrás de Adão, dizendo, Adão, onde estás? Não é uma coisa gloriosa isso? A iniciativa foi de Deus buscar Adão. A iniciativa tem sido de Deus. Por isso o texto diz que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você acha, não, tudo foi você. Você é isso 2024. Você tem meritocracia. As coisas acontecem por causa de você. Se não for você, o mundo deixa de existir. Não é bem isso não. A gente tem que entender. O Senhor passou por Samaria. O Senhor passou por Samaria porque Ele fez questão de passar em Samaria para encontrar a mulher samaritana. As coisas não aconteceram por acaso. Ele foi lá no poço e por acaso aconteceu a mulher. Deus já tinha planejado aquele momento para aquela mulher. Eu penso, coisa maravilhosa isso. E o Senhor tomou a iniciativa e disse, dá-me água de beber. O Senhor vai dizer para aquela mulher. E Jesus ainda vai dizer, a água que eu te der, tinha uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, vejam bem, Jesus toma a iniciativa de falar com aquela mulher. Outra coisa, Jesus conhece a sua história. Jesus diz, vai chamar teu marido. Mas Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, você disse bem. Porque você já teve 5 maridos.
E o que você tem agora não é seu. Aquela mulher já tinha tido mais marido do que Elizabeth Taylor. Teve 8. Então, você entendeu? Mas Jesus conhecia a história dela. Você pode imaginar que Jesus conhece a sua história? Jesus conhece seus pontos fracos e fortes. Jesus conhece tudo sobre você. Então não precisa se esconder de Jesus. Ele sabe tudo. Então Jesus conhecia. Mas Jesus não disse isso para humilhar aquela mulher. A prova é que a mulher teve uma experiência conversionista. Ficou tão maravilhada e foi à cidade e trouxe todo mundo para ouvir Jesus. Porque conhecia alguém que conhecia a sua história. Não é maravilhoso você orar, Senhor? O Senhor conhece minha vida, conhece minha história, trabalha comigo. O Senhor conhece minha história, conhece tudo sobre mim. Isso é maravilhoso, eu fico maravilhado com isso. Como Deus age na nossa vida. Como é nós, Deus age. E a acessibilidade divina, Deus é sempre acessível. Por isso a palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Sabe que tem gente que é muito... Olha, alguém já disse que o pregador começa a achar que é importante quando ele perde a acessibilidade, quando é difícil falar com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer a igreja de Baton Rouge, né? A igreja do Jim Swaggart. Eu já contei isso. Eu fui pregar nos Estados Unidos, eu fui pregar lá, na cidade chamada Zachary, lá no estado de Louisiana. E o pastor Robert Kamenetz, pastor da igreja, preguei naquela igreja em inglês, aí o pastor Robert Kamenetz disse, você quer conhecer a igreja do Jim Swaggart? Alguém já ouviu falar de Jim Swaggart aqui? Não lembra não, Rogério? Jim Swaggart na década de 80, 90, o programa dele era televisionado para 70 países diferentes no mesmo horário. Todo domingo de manhã, mas o mundo todo ouvia Jim Swaggart, pastor da Assembleia de Deus. Aí eu fui lá, mas um mundo de igreja. Um mundo de igreja. Que igreja grande. Eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Mas eu fiquei a imaginar quando a pessoa se torna muito importante, como é perigoso. O pastor Jim Swaggart tinha um heliponto. Você quer heliponto? Heliponto não é heliponto, heliponto é o lugar onde para helicóptero. Chama-se heliponto. Ele tinha heliponto atrás da igreja. Terminava o culto, ele não apertava a mão de ninguém, não. Gente importante demais, não dá muita atenção aos outros. Só Deus dá. Deus continua sendo Deus e é acessível. Tem gente que fica inacessível. Pois bem, Jim Swaggart ia para casa. Mas depois de uma experiência, provação muito grande que ele passou, ele começou a ir na porta da igreja. Até o pastor que estava pregando, pastor Robert Kamenetz, disse para mim, olha, ele está indo para a porta da igreja agora. Agora qualquer pessoa pode passar. Apertei a mão dele, comecei com ele. Ele perguntou de onde eu era, eu falei que era do Brasil. Um americano com 2 metros, olhos azuis. Eu me senti como Davi e Golias. Mas, pois bem, agora, depois da aprovação que passou, ia para a porta da igreja apertar a mão das pessoas. Então, cuidado com isso. Aí você vai aprender que as pessoas tão importantes, algumas pessoas que você conheceu, que eram seus amigos, que hoje se tornam-se muito importantes, parece que você nem tem acesso mais. É mais fácil falar com Deus do que com aquela pessoa. Mas nosso Deus continua sendo acessível. Tem um louvor que dizia, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor, grande amor, alto é intransponível, profundo também, mais acessível, a sua extensão é incomparável, Senhor, grande amor. Alto é intransponível, profundo também, mais acessível. Deus é um Deus acessível. Coisa maravilhosa. Deus é um Deus acessível. Você pode dobrar o joelho na rua, em casa, junto à sua cama, no trabalho, no banheiro, onde quer que você esteja. Pode dobrar-se diante de Deus, chorar diante dele, ele vai escutar. Jonas orou aonde? No ventre do peixe. Deus não escuta você só aqui. Deus escuta você em toda parte. Porque Deus é acessível. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado por essa manhã. Aprendemos que foi necessário Jesus passar por Samaria. É necessário Jesus passar nessa igreja, na minha vida, na minha Samaria, na sua Samaria. É necessário o Senhor passar em Sicar, cidade de Sicar. O Senhor passa na nossa Sicar. A Sicar pode ser o meu trabalho, a minha oficina, a minha família. Tudo, Senhor, passa na minha Sicar e me abençoa. Senhor, faz com que jorre na minha fonte água viva, como jorrou para aquela mulher. Meu Deus querido, abençoa o culto desta manhã, abençoa o pregador. Que ele seja o instrumento de Deus para abençoar as pessoas nesta manhã. Abençoa cada um de nós. Dá-nos um domingo maravilhoso, Senhor, no teu altar. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.